Olá, bom dia! Seja bem-vindo, Paulo. Tô fazendo uns testes aqui só para confirmar. Paulo, você me vê bem, me ouve bem? Se puder dar um joinha aí, só para eu ter certeza. Oi, Ivan. Você ouve bem, Ivan? Tá vendo direitinho? Obrigada, Paulo. Muito bom. Obrigada, Ivan. Já vou te chamar. Está esperando o pessoal entrar. Por hora, o pessoal tá entrando. Ah, de novo, minha câmera tá pra lá. Deu Tudo tudo bem? certo. Hum, seja bem-vinda, amiga linda. Eu que agradeço, né? Oi, Ari, bom dia. Ariane, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo post que eu vi. Ela compartilhou, né? Uma querida. Sim, linda. E parabéns pelas Ai, fotos, né? As fotos maravilhosas também. tudo bem? Quanto tempo? Seja A Cris, bem-vinda, Priscila. a Rô. Oi, E Rô. Bom dia, gente. sejam bem-vindas. Hoje vai ser um bate-papo bem gostoso, que a gente deseja que possa contribuir aí, né, para todos vocês. Com todos nós, na verdade, né? Porque até a gente, né? Cada vez mais a gente vai se, né, enriquecendo aí e melhorando, né? Que esse é o nosso grande objetivo, nosso grande desejo, né? De sempre evoluir e saber Com como, né? certeza. Com Que é o certeza. mais importante. Ah, Lari, seja Larissa. Oi, bem-vinda. Lari. Que linda. Minha mãe entrou, gente. Que fofa. Minha mãe, Ah, Lilian. que linda! Sejam bem-vindas. Bom Bom dia, amiga. dia. Todas estão Câmeras ouvindo estão em bem, estão on. enxergando bem? Aqui tá tudo jóia, né? Eu tô te vendo bem. Você tá me ouvindo bem também? Estou vendo bem também. Bom dia, Lari. Bom dia. Então, gente, né, em respeito aos que estão entrando aí, vamos conversar, Van? O que você acha? Vamos lá, bora. Né? Vamos lá. Primeiro agradecer, né, todos vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do ano.
a primeira live com uma convidada especial e a primeira live de muitas outras também, eu tenho certeza. Gratidão, né, por todos estarem aqui, desejam que estejam bem e desejo principalmente que ao término dessa live cada um possa estar ainda melhor, com um olhar mais polido, né, para perceber e identificar e também, né, aprender a lidar com as suas emoções e sentimentos e também, principalmente, né, para que consigam ter ainda mais sabedoria para conseguirem agir em meio aos turbilhões aí do dia a dia, né? Hoje falaremos sobre um assunto bastante importante, que é o tema da nossa live, né? Como quebrar o ciclo de crenças limitantes, criando um eu forte e empoderado. Mas, antes disso, gostaria de dar as boas-vindas oficialmente, né, para a nossa super convidada e poder apresentá-la falando um pouquinho sobre ela. Ela é mais conhecida como Van, é casada com o Paulo e mãe da linda Maria Clara, de 6 aninhos. Ela é apaixonada por sua família. A Van, gente, é cozinheira de mão cheia, olha isso. Adora preparar pratos deliciosos para sua família. Ela tem essa carinha tranquila, gente, mas poucos sabem que ela é muito sarrista. Olha isso, não parece, né? Mas é. Ela adora pregar peças com seu marido e os amigos. Ai, 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 hein? Uma das maiores frustrações da Van, acredite, gente, desde a sua infância, foi não ter aprendido a andar de bicicleta. E a minha, Van, foi não ter aprendido a nadar. Mas bora colocar, né, isso como meta para a gente jogar longe essas frustrações aí o quanto antes da nossa vida. A Van, ela é psicóloga há 17 anos e ela sempre se dedicou com muito amor, né, à prática clínica. Ela costuma dizer que a psicologia a acolheu desde muito cedo, gente. E ela teve, na verdade, né, foi por conta desse olhar, né, que ela escolheu desde muito cedo, então, a psicologia. E ela tem, né, ela fala que a psicologia que escolheu ela, gente. Olha que bonitinha. E ela fala que ela sempre teve, desde muito cedo, esse olhar, né, atencioso para as pessoas. E hoje ela se dedica, então, a levar para as pessoas, né, essa forma de viver com mais leveza e significado também. Seja no seu consultório, nas palestras ou nos workshops, né? Ela acolhe principalmente mulheres que estão em busca de autoconhecimento, em busca de superar alguma dor ou aprender a lidar com as suas emoções, né? Fazendo sempre com que elas possam viver mais levemente. E não por acaso, ela está aqui com a gente hoje, né? Para nos presentear com seu conhecimento e muito mais do que isso, para poder nos presentear com seu lindo coração. Van, amiga linda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Néia. Obrigada mesmo, viu, por essa oportunidade de estar aqui com você. Quem me conhece sabe, eu nunca fiz live na vida, é a primeira, e eu estou muito feliz de poder estrear com uma pessoa que é tão querida por mim. Nós nos conhecemos há muitos anos, né? E eu confio muito, muito em você. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Também estou muito feliz de poder falar sobre esse assunto, que eu acho que permeia nossas vidas o tempo todo, 24 horas por dia. A gente pode não saber, a gente pode não perceber, mas sim, né, ele acaba regendo os nossos comportamentos, né, que são as crenças. E eu estou mais feliz ainda de poder contribuir um pouquinho nesse mês tão importante, que é o mês de Janeiro Branco, né? Esse mesmo dia, as atenções, né, é um mês dedicado realmente para que a gente possa tomar consciência do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, né? Meio que a gente ter a consciência que a gente pode cuidar da gente de janeiro a janeiro, né? Então, esse mês, que é o mês que a gente está pensando, repensando nas coisas, pensando em metas, pensando na nossa vida, né? Por isso que começou esse movimento, né? Essa ideia mesmo, né, de chamar a atenção para priorizar a nossa saúde emocional. Então, estou bastante feliz de poder contribuir um pouquinho nesse mês tão importante. Vim de branco até em homenagem. Linda! A ideia aqui, então, né, é a gente trazer um pouquinho mais, né, sobre esse conteúdo sobre crenças limitantes. E agora, como uma profissional da área, né, falando com propriedade,
Muitas coisas eu já falei, né, sobre na live que eu realizei, falei bastante sobre crenças limitantes, mas, né, alguns pontos não tem como não mencionar novamente, pois o conceito, as causas, consequências, né, é o que precisamos ter muito claro para a gente poder reconhecer, né, quais são as que eu tenho, e só assim, né, ter base para ressignificar e a partir daí, então, criar novos hábitos, novas causas, para a gente conseguir, né, obter, manifestar, na verdade, né, o que a gente tanto almeja, que é o que eu chamo de consequência, o efeito, né. Recentemente, eu fui buscar, né, a minha pequena na minha mãe, que passou o dia lá, e eu vi uma cena super corriqueira. Uma cena que todos, com certeza, né, já viram. Mas que me despertou para uma nova ação, né, essa cena. E vocês vão entender, né, o que eu quero dizer. Eu estava chegando lá na rua da minha mãe, então, quando eu vi um bebê de, no máximo, um aninho de vida, né, estava com um homem no carro, talvez fosse seu pai, e fora do carro estava a sua mãe. Ali era claro identificar que era a mãe, né? E essa mãe estava chamando alguém no portão, enfim. E o bebê olhava para essa, né, mãe e ele chorava desesperadamente, gente, para ir com ela. O pai, então, o que ele fez? Ele abriu, penso eu que seja o pai, né? O homem foi lá, abriu a porta do carro, colocou o bebezinho no chão, né? Ali entre a rua e a calçada. E o bebezinho, ele ficou se segurando na porta do carro. Parece que ele não sabia andar, porque ali ele estava e ali ele ficou. Ele não saía dali. O homem, então, tranquilamente colocou as pernas ali em cima do console do carro e ficou mexendo no celular. E esse bebezinho, ele chorava. Ele chorava desesperadamente. Tá, e o que isso tem de diferente, né, Neia? Né? Todo bebezinho chora. Mas o que me chamou a atenção, né, foi o que eu ouvi. E que, infelizmente, é o que a gente ouve muito. E eu diria que foi o que nós ouvimos muito também, desde pequenininho. Que é aí as consequências do que a gente vive hoje, né? E, na verdade, é o que se ouviu, que é o que, né, se replica. E a fala, né, era exatamente a seguinte: não chora, meu amor. A mamãe falando para ele: não chora, meu amor. Você já é um homenzinho, não pode chorar. Homem não chora. Espera aí, a mamãe já vai. Gente, e cada vez que essa mulher falava, mais o bichinho gritava. E eu tava ficando desesperada com aquele choro daquela criança. E eu queria muito abraçar aquela criança, sabe? Pegá-la no colo e falar: pode chorar, meu amor, não tem problema, pode chorar. Né? Não se preocupa, vai ficar tudo bem, eu tô aqui pro que você precisar. Mas aí eu pensei, na verdade, o meu desejo real era de que ela fizesse isso. De que ela pegasse aquele bebezinho no colo e falasse: a mamãe tá aqui, não se preocupa, eu tô aqui, né? Enfim, eu fico imaginando quantos de nós, hoje, já adultos, independentes, responsáveis, chefes, né? Não desejamos, por vezes, ouvir palavras que nos abarcam, que confortam, ou que, né, simplesmente receber um abraço. Sabe, aquele abraço quando o coração aperta, quando a saudade bate, ou quando a angústia dá as caras, sabe? Mas o contrário, infelizmente, também é verdadeiro. Quantas vezes não ouvimos frases tipo: ah, larga a mão de ser besta, não é pra tanto. Ai, 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 né? Imagina, isso é coisa da sua cabeça, relaxa. Ou tipo, coisa de quem não tem o que fazer, né? É só procurar alguma coisa para se distrair que isso logo passa. E tantas outras, não é verdade? Palavras que de tão pesadas, né? Ainda que sem a intenção de piorar a situação, mas que por desconhecer o poder e o peso delas, as pessoas falam e falam muito, fazendo com que um buraco que já está aqui dentro, por isso a gente acaba se manifestando para o outro, e quando não se tem essa reciprocidade, acaba virando uma cratera dentro de nós, não é? E digo mais, quantos de nós não fizemos isso com alguém também? É o famoso círculo vicioso, né? A gente replica o que a gente aprendeu. E a grande questão aqui, né, é que a gente não consegue aproximar um coração
e nem amparar um coração agindo dessa forma. A gente não cria seres humanos mais fortes dizendo coisas que os façam se sentir cada vez mais desamparados. Entende? Nós somos reflexos da criação dos nossos pais, dos nossos responsáveis. Somos reflexos daquilo que acreditamos, que nos fizeram acreditar. Somos reflexos do que pensamos, do que falamos e do que fazemos. Hoje, você, eu, todo mundo aqui, a gente vive o efeito daquilo que fizemos, falamos e pensamos. E nesse sentido, para alguns pensar nisso, tá tudo bem, pois consegue olhar o hoje e se sentir satisfeito com o que conquistou, com quanto evoluiu. Mas para outros, talvez não seja assim, E nesse sentido também, penso que o mais importante é a gente refletir o que pode ser feito de diferente para mudar esse efeito, sabe? Que tem gerado resultados tão negativos. E de que forma agir, Como eu consigo quebrar esse ciclo repetitivo nada saudável? É dessa forma que eu aprendi, É desse jeito que eu fui criado, eu não sei de outra forma. A verdade é que pais doentes não criam filhos saudáveis, Então, como criar uma geração saudável em que as pessoas elas se empoderem, se sintam empoderadas e empoderem também, Então, concluindo, para que a nossa maravilhosa convidada, possa compartilhar conosco as suas experiências. Recentemente eu li um artigo que fala o quanto as crenças dos pais prejudicam as crianças, interferindo nas suas futuras conquistas profissionais e também nos seus desafios pessoais. E lá diz que quando a gente não consegue superar esses desafios, aliás, que não conseguimos superar os desafios quando acreditamos que é impossível. Então, se você acredita que é impossível, você não consegue superar. Mas, da mesma forma, também é muito verdadeira. Quando você acredita que é possível, quando você acredita no seu potencial, na sua capacidade de transformação, é possível mudar tudo, é possível transformar tudo, Então, essas crenças limitantes, elas são obstáculos que, na verdade, nos impedem de mudar o mundo e, principalmente, mudar o nosso mundo, Mas elas podem ser evitadas e podem ser encaradas desde cedo, na vida das crianças. E uma vez que nós já estamos adultos, podemos mudar a partir de agora também, tendo técnicas para poder, mudar. E o ponto mais importante é perceber, Uma vez percebido essas limitações, a gente tem grandes chances aí de evoluir de uma forma grandiosa. E, nesse sentido, também o primeiro passo, para sair da prisão é reconhecer que nós estamos numa prisão, reconhecer quais são, as nossas limitações. E por mais que uma pessoa desconstrua uma crença limitante, ou seja, por mais que ela entenda a sua natureza irracional, ela pode continuar sendo um obstáculo no nosso dia a dia se não tivermos técnica para poder sair dela, E hoje, então, vamos aprender como eliminar esse obstáculo na nossa vida, E viver de uma forma mais prazerosa. Então, Van, minha linda, fica muito à vontade e, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Neia. Queria agradecer as pessoas que estão aqui. Estou vendo paciente meu, estou vendo amigos, pessoas que entraram. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. É uma responsabilidade tanto, poder dizer como mudar, Mudar é todo um processo, Às vezes a gente fica muito focado no resultado final e a gente não entende que o processo é o próprio resultado, A gente entender que o dia a dia é o nosso resultado, Que as observações, como você trouxe, esse olhar para a gente, esse perceber, isso é o mais importante. Não tem tanto segredo, lógico, tem técnicas, A gente tem uma série delas, e a psicoterapia acho que é uma das mais efetivas, no sentido de você ter alguém com você, que vai te acompanhar em todo esse processo, fazendo-se reconhecer, fazendo-se perceber, potencializando seu poder de ação,
mas não tem muito segredo, assim, né? A gente precisa, em primeiro lugar, se observar. E aí eu queria começar dizendo sobre a nossa saúde emocional, né? A saúde emocional, ela é o eixo da nossa vida, porque se a gente não está bem emocionalmente, afeta todos os nossos, né, os setores, né, da nossa vida, vamos dizer. Afeta as nossas relações em casa, no trabalho, a nossa relação com a gente mesmo, né? Então a gente precisa ter ciência de que buscar a saúde emocional é tão importante para nossa, para a gente estar bem todos os dias, né? Em todas as nossas relações. A gente faz escolhas melhor, né? Quando a gente está bem emocionalmente, a gente entende os nossos limites, como você colocou, né? As nossas forças, o que que eu faço, o que que eu posso fazer para ser quem eu realmente quero ser, né? A gente sabe o que que a gente sente e principalmente o que que a gente faz com o que a gente sente, né? Porque às vezes a gente não sabe nem o que fazer, né? Mas falar sobre crenças limitantes, né? Que é um nome popular para a psicologia, a gente fala de crença disfuncional. E é disfuncional por quê? Simplesmente porque não funciona. Né? Não nos leva a um lugar saudável, não nos leva a um lugar de crescimento, né? E falar sobre crenças é falar, sim, como você disse, né? Sobre a forma como a gente enxerga as coisas. Então, é a forma como eu enxergo a mim, a forma como eu enxergo o outro, a forma como eu enxergo o mundo, né? Tudo vem, né, dessas crenças, né? E como tudo na vida, para mudar, a gente precisa compreender. Então, como eu disse, né, a questão da saúde emocional é importante que a gente saiba que nós somos todos, sem exceção, seres no nosso sistema nervoso. Passa, vamos dizer, pelo nosso cérebro emocional. Então, mesmo as pessoas que acham, não, eu sou muito racional, né, eu não ligo muito para isso, a todo momento, né, a área da emoção, ela está ativada no nosso sistema nervoso. Então, é importante a gente entender, não tem como escapar, somos seres emocionais e ponto, né? Dito isso, é importante que a gente saiba assim, como que a nossa aprendizagem emocional é construída, né? E aí é uma questão que a neurociência me trouxe bastante, né? Essa consciência, esse aprendizado e essa luz sobre como que é o nosso processo de aprendizagem emocional. Então, assim, gente, a gente nasceu, a gente já está aprendendo emocionalmente, né? Todas as vivências, as experiências, né, os estímulos que a gente recebe já nos faz criar uma aprendizagem emocional, né? E a aprendizagem emocional, ela vem muito, né, cercada por algumas necessidades que são básicas para todo mundo, né? A necessidade de pertencimento, a necessidade de acolhimento, a necessidade de vínculo, de segurança, né? Então, se eu não tenho alguma dessas coisas, a interpretação que eu dou para os fatos, né, não me dá o que eu preciso, que são essas necessidades, eu acabo criando essas crenças, né? Existe uma curva de aprendizagem emocional. Então, a gente começa a aprender emocionalmente assim que a gente nasce. A infância é o período realmente mais importante, não há como escapar disso. A adolescência também é bastante importante. Então, na curva da aprendizagem emocional, a gente vai aprendendo a agir, né, emocionalmente de acordo com os estímulos e experiências que a gente tem, que se repetem. Claro que não é uma vez só, né? As coisas vão se repetindo muitas vezes para que isso se internalize, né? E aí, lá para os 16, 17 anos, essa curva começa a cair. O que que isso significa? Né? Que eu passo na minha vida adulta a responder de acordo com o que eu já aprendi. Né? Então, por exemplo, se eu não aprendi a lidar com frustração, se eu não fui ensinado a lidar com a minha tristeza, eu vou ter esse impacto na minha vida adulta. Não vou conseguir lidar com a frustração. Né? E aí eu vou criar todas as camadas, todos os recursos que eu tenho disponíveis para mim, para não lidar com essa frustração. Então, se eu tenho amor, se eu tenho vínculo, se eu tenho segurança, se eu tenho aceitação, eu acabo construindo uma vida emocional mais saudável. Qualquer coisa diferente disso acaba gerando desamparo, né? Que é uma das crenças centrais que a gente tem, né? Desamparo, desamor e desvalor, né? Se eu tive uma infância mais amparada, né? Se eu tive uma infância, né, de aceitação, eu posso ter desamparo, lógico que eu vou ter, né? Ninguém é livre disso. Mas eu consigo não sofrer tanto dano, eu consigo me regular de uma forma mais fácil, mais rápida, né? Eu não caio naquele vale, né? Eu não vivo no desamparo. Eu consigo trabalhar aquilo, às vezes, até sozinho, né?
Gente, a gente não vai acertar sempre, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é educador, quem é cuidador aqui. A gente não vai acertar sempre, assim como também não acertaram sempre com a gente, né? Mas o que que é importante? A gente ter a consciência de que as coisas acontecem dessa forma para nós estarmos atentos, né? Atentos ao fato, não só ao fato, mas ao comportamento, né? Porque muitas vezes não é o fato em si, mas é a interpretação que eu dou para esse fato que me gera essa crença, né? Então, estar atento ao comportamento, por exemplo, do nosso filho, dos nossos estudantes, né? Como que ele está reagindo a uma situação? Nossa, ele reagiu com Deus, que aquela pessoa veio. Assim aconteceu com a gente também, né? Então, toda vez que eu tive uma necessidade de afeto, que eu tive uma necessidade física, e isso não pôde ser atendido, né, da forma como eu esperava naquele momento, acaba gerando um desamparo. Claro que, né, como eu falei, é um nível muito grande de repetição, né? Mas isso acaba gerando em mim um processo de emocional de viciado em proteção. Então, eu vou sempre procurar por proteção. O desamparo, então, gente, ele está sempre ligado à ação de uma outra pessoa sobre mim. Né? E é uma das emoções mais difíceis que a gente tem de ter acesso. Né? É uma emoção bastante dolorida. E o desamparo também gera um senso de inadequação, de vergonha, de culpa muito grande. Por que eu estou falando de desamparo? Né? Não há como falar de crença disfuncional, de crença limitante, sem falar, sem citar, sem saber o que é desamparo. Né? Como eu falei, né? As crenças limitantes ou disfuncionais, elas são a ideia que eu tenho de mim mesmo, né? A ideia que eu tenho do outro, a ideia que eu tenho do mundo. Então, é a forma como eu enxergo a minha realidade, é a minha lente, né? Muitas vezes, assim, a gente passa por situações iguais a outra pessoa. Às vezes a gente passou pela mesma situação. Eu encarei aquela situação de uma forma e o outro de uma forma completamente diferente, né? Porque a minha lente, as minhas crenças, o que está arraigado na minha vida é diferente do que está na vida do outro, né? Por isso que a gente acaba olhando até situações iguais, idênticas, que a gente passou junto, de uma forma diferente, né? E também a forma como as nossas memórias do passado, elas são acionadas, né? Por quê? Porque as crenças vêm justamente de todas as experiências que a gente teve, principalmente na infância e na adolescência. A gente aprende por repetição, né? Não tem jeito. Então, quanto mais eu sou estimulado, quanto mais eu vivo uma experiência, quanto mais eu ouço alguma coisa, né? Eu acabo criando isso na minha memória afetiva. Né? E quando a gente tem esses estímulos muito frequentes, vão criando as nossas crenças, está diretamente ligado com a forma como a gente vê o mundo. E uma coisa importante de dizer que a crença, ela é um processo de vício cerebral. Né? O nosso cérebro ele fica acostumado a um jeito de processar, a um caminho, isso fica cristalizado. Por isso que é cíclico, né? Você falou. É cíclico. Né? E muitas vezes a gente não percebe, né? Mas é a forma como o nosso cérebro aprendeu. E o que é importante a gente entender? Não é culpa de ninguém, né? Não é culpa de quem nos criou, não é culpa nossa, né? É a forma como a vida acontece, né? A gente sempre tenta oferecer o melhor e as coisas, né, na nossa cabeça sempre vão acontecer, né? Esses processos emocionais sempre vão acontecer de acordo com o que a gente interpretou. Mas não é culpa de ninguém, né? O que a gente tem que fazer? Com muita gentileza, né? Com muita bondade, com muita amorosidade por nós mesmos e pelas pessoas que estão conosco, é a gente olhar para a gente, mas com esse olhar realmente muito gentil, né? O que está me fazendo sofrer hoje? O que pega? Né? Que carinho que aperta? Onde que me dói? Né? Não é fácil, né? Por isso que ter a ajuda de um profissional ajuda tanto também, né? Porque não é fácil olhar para as nossas dores, mas é importante para que a gente possa criar novos caminhos, novas conexões, né? Para a gente viver de uma forma mais leve, como eu sempre digo. Então, as crenças sempre Sentido, fazem. só aproveitando, a gente, até aquilo que você falou, não é encontrar culpados, mas é a gente se encontrar hoje, qual é a minha condição, onde eu me encontro e o que fazer daqui para frente, né? E uma vez que a gente reconhece isso, né? Eu sou dessa forma, normalmente eu ajo dessa forma, normalmente eu sinto isso. Então, de que forma buscar? Né, para que eu consiga quebrar esse ciclo, né? Consiga avançar e me permitir
né, criar novas conexões, né, para eu Isso. sair dessas, né? E E a gente aí, foi acostumada a pensando, calada, né? Exato. Então, eu penso que isso que você trouxe, eu acho extraordinário. Já volto para a sua fala, no sentido de uma vez me reconhecer, né? Eu acho que a gente não aprendeu a olhar para dentro, né? A gente aprendeu a olhar muito para fora, e eu acho que é o buscar fora que faz com que os grandes sofrimentos da nossa vida aconteçam, porque a gente está sempre buscando lá fora, quando na verdade são as questões aqui dentro que precisam ser resolvidas, que precisam ser ressignificadas para que eu consiga avançar sem o peso do esperar por alguém, de esperar por algo, mas de que depende de mim esse processo. E uma vez, né, esse processo maduro, consciente, humano, a gente consegue fazer com que as pessoas ao nosso redor também vivam nesse mesmo processo, né? sim, sim. Eu concordo com você. Não é uma coisa assim romantizada, né? Realmente é um processo, né? Difícil, mas vale muito a pena, né? E aí eu queria trazer, né? Até para entrar nessa questão do que fazer, três exemplos de crença que eu acabo encontrando bastante nos meus relacionamentos profissionais aqui, né? No acolhimento que existe no consultório, que é a crença de não posso errar, a crença de não ser o suficiente e a crença de que eu preciso fazer tudo sozinho. Acho que são as três que eu mais encontro, né? E antes de falar de cada uma delas, acho que é importante dizer que é uma coisa bastante importante da gente entender, né? Todas as crenças, né, independente de quais elas são, se elas são acionadas por situações, por pessoas, ou pela ideia que eu tenho de mim, elas geram, né, uma emoção que desencadeia um comportamento, né? É meio como uma árvore, né? A árvore tem a raiz, o tronco, né, a copa, os frutos e tal. A raiz são as nossas crenças, né? Por exemplo, falando bem assim, de uma forma bastante didática, a raiz são as nossas crenças, né? As emoções, o nosso tronco e o comportamento são os frutos que dá, né? Nessa árvore. Então sempre tem esse tripé, né? Eu tenho uma crença, eu acabo gerando uma emoção, né? Um pensamento por conta dessa crença que me gera um comportamento. E os comportamentos mais comuns, né, que a gente gera pelas crenças são três também, né? O comportamento de esquiva, de controle e de defesa, né? Então eu coloco ali alguma coisa, né, para eu conseguir lidar com aquela situação, que ou eu me defendo, eu levanto a voz, eu quero mostrar que eu tô certo, ou eu me esquivo, eu não enfrento a situação, eu me calo, eu me silencio, eu saio de cena, eu entro num processo de depreciação, né? Ou eu tenho a necessidade de controle, né? De controlar todas as situações, né? Atacando o outro muitas vezes. Então, a forma como a gente também escolhe, né? Para se comportar também vem do que foi possível que a gente aprendeu ali na infância, né? Qual era a forma que era aceita naquele momento para eu conseguir viver aquela situação, né? Eu enfrentava as pessoas, assim as pessoas me ouviam, né? Eu me calava, chorava sozinha, não deixava ninguém nem saber o que eu estava sentindo, ficava quietinho, né? É, eu me defendia, né? Eu tinha um ataque de raiva, enfim. São as coisas que a gente também aprendeu no ambiente que a gente estava, né? Que era possível a gente conseguir agir naquele momento. Então, como que a gente identifica as crenças, né? As crenças que eu tenho. Claro, pelo processo terapêutico, né? Ele existe muito em função disso. Mas quando a gente escuta sobre as crenças, né, sobre as emoções e comportamentos que cada crença, né, normalmente traz, a gente meio que sente um clique, assim, sabe? Dá uma mexida com a gente, né? Aí a gente começa a observar se a gente realmente tem aquilo no nosso dia a dia. Então, começando pela crença do eu não posso errar, eu trouxe alguns exemplos, né, de pensamentos. Eu não posso errar, né, como o nome da própria crença já diz. Ou eu faço certo ou eu nem faço, né? O que os outros vão falar de mim se eu fracassar? Erro é fracasso, tentar coisas novas não é para mim. Eu não consigo terminar as coisas. Eu não tenho competência, né, para ser espontânea, enfim, são coisas que a gente acaba pensando. E essa crença está muito ligada à competência, né? Então, normalmente ela é muito
erro ele traz muito mais aprendizado do que querer corrigir aquilo. Estão dizendo aqui que travou para todo mundo? Deu uma travada, Van. Se você puder voltar a falar um pouquinho sobre essa parte, né, que você falou logo da crença, eu acho que Qual vai ser melhor. parte que eu fiz os... Que você trouxe o exemplo, né, do perfeccionismo, por exemplo, né? Se eu não, você parou bem, para mim, travou bem na parte que você falou, se não for para fazer melhor, eu não faço. Eu faço certo, eu não faço. Voltou, gente? Vocês estão me ouvindo? Os exemplos, né? Ou eu faço certo ou eu não faço. O que os outros vão pensar de mim se eu fracassar? Porque a ideia de fracasso é muito forte. Tentar coisas novas não é pra mim, porque óbvio, né? Eu vou querer fugir de começar algo novo para não dar chance de dar errado. Eu não consigo terminar as coisas. Esses são os principais exemplos assim, de comportamento. E essa crença ela está muito ligada à competência. Então, normalmente ela é acionada quando eu ouço algum comentário sobre mim, né? Quando eu ouço uma comparação, quando eu ouço sobre a minha competência no trabalho, momentos que eu sou avaliado, uma prova, por exemplo, né? Então, ela é muito acionada por situações e por pessoas. E como que a gente consegue evitar, né? Carla falou, nossa, eu tenho isso. Como que a gente consegue evitar, né, que a gente crie, né, ou que a gente contribua para que essa crença seja criada nas pessoas? A gente precisa normalizar o erro, né? O feedback do erro, ele é muito mais valoroso para a gente do que a correção do erro. Né? O que isso quer dizer? O que eu aprendo com aquilo que aconteceu? Né? Trazer isso para a nossa vida, né? Trazer isso para as nossas relações com as nossas crianças, por exemplo, faz toda a diferença. Né? Então, não é apontar o erro, né? Não é dizer que você não é suficiente porque você errou, mas você conseguir aprender com essa experiência. Então, normalizar o erro é muito importante. E aí eu ouço muitas pessoas dizerem assim, mas eu gosto de fazer as coisas certas, né? Eu gosto de fazer tudo certinho. Gostar de fazer as coisas certas é diferente de ter a obrigação de fazer tudo certo. É uma linha tênue, mas ela existe, né? Então eu me obrigo, é uma coisa que é muito doloroso para mim. Se eu não faço certo, é uma coisa que, né, para mim não funciona, né? Me causa muita dor. E aí, gente, quando a gente se perceber nessa crença, óbvio, a gente vai se perceber pelos exemplos, né? Se a gente passar por uma atitude assim, a gente vai conseguir perceber. A gente também consegue perceber por aqueles comportamentos de esquiva, de controle ou de... Nossa, fugiu o outro. De enfrentamento, né? Quando a gente... Nossa, fugiu o nome. Eu vou lembrar. Quando a gente se perceber nessa crença, nesses comportamentos, a gente pode primeiro reconhecer, dizer para a gente mesmo, esse pensamento é uma crença disfuncional, eu aprendi errado e eu tenho a chance de mudar isso. Né? Eu não preciso ter medo de errar, não há problema em errar. E a partir daí, você conseguir ter uma ação diferente. Você falou isso no começo, você falou, aquela situação me fez ter uma nova ação, né? E aí, prestar atenção mesmo quando esses pensamentos vierem, né? Quando essas situações acontecerem, conseguir me regular, trazendo essa informação para o meu cérebro. Olha, eu aprendi isso aqui errado, peraí, né? Esse pensamento é uma crença disfuncional. Eu não preciso ter medo de errar, eu não preciso provar para o outro que eu sou bom. O que eu posso fazer agora que me traga essa sensação, né? Peraí, eu vou aprender com esse erro, né? Eu vou tomar um outro caminho. Eu vou pedir desculpas, não sei, qualquer coisa, qualquer ação imediata, ou não imediata também, mas que possa ir criando novas conexões e novos caminhos. Não sei se está dando para entender, gente. Van, e eu amei isso que você falou, e eu vejo o quanto é importante a gente desconstruir algo extremamente importante. O quanto é importante. Fui bem redundante, mas acho que é para mostrar a importância do quanto a gente precisa buscar a terapia. Né? As pessoas veem a terapia. Agora nem tanto, eu acho que as pessoas estão de fato começando a desconstruir isso, mas como a gente precisa acelerar nesse processo.
de que a terapia é para a gente se autoconhecer e para a gente conseguir ter os exemplos necessários para a gente ressignificar. Porque só saber que, tipo, isso que eu tô sentindo não é legal, eu aprendi errado, mas ok, qual é o certo então? O que eu preciso fazer? Porque ressignificar é saber o que tem que fazer de certo. Mas se não souber o que tem que fazer de certo, a gente continua fazendo errado. E aí é um ciclo, né? Daí a gente não consegue sair disso. E a terapia, ela é fundamental, né? Porque o profissional, primeiro que ele estudou para isso, ele conhece. E muitas vezes o profissional, ele vai saber identificar aquilo que a gente não sabe verbalizar. Mas trazendo aquele sentimento, aquela sensação que eu tive quando aconteceu alguma coisa, a reação que eu tive, o profissional vai conseguir nos conduzir, né? Vai conseguir fazer com que a gente consiga encontrar, eu acho, né? Encontrar ali qual é o eixo e qual é a parte que a gente realmente precisa, né? Qual o caminho a seguir para que a gente consiga conquistar, né, aquela leveza, aquela sabedoria, para a gente começar a agir e mudar esse ciclo, né? É isso mesmo. E para cada pessoa é diferente. Então não dá para eu chegar aqui e falar, façam isso ou façam aquilo, porque cada pessoa é diferente, né? Tem experiências diferentes, tem objetivos diferentes. Então a gente vai construindo no processo terapêutico justamente isso. Eu me reconheço, eu dou um novo gatilho para o meu cérebro, dizendo, olha, isso aqui está errado, peraí, vamos mudar. E aí, juntos, a gente vai construindo essas novas ações, essas novas propostas de pensar, de agir, né? Então, para cada pessoa é diferente, não tem uma fórmula mágica. A outra crença que eu queria colocar é sobre eu preciso pertencer, né? Eu preciso fazer tudo sozinho. Gente, pertencimento, necessidade de pertencimento é uma necessidade biológica. A gente tem a necessidade de pertença, isso a neurociência traz muito forte, né? Tem inúmeros estudos científicos sobre isso. Nós somos programados biologicamente para pertencer, não há um ser humano, a não ser que tenha alguma disfunção mesmo, né? Um psicopata, por exemplo. Né? Mas, do contrário, todos nós somos programados biologicamente para pertencer. É extremamente importante ter esse olhar, né? Então, se eu sempre vou buscar o pertencimento, porque é uma necessidade biológica para mim, o que eu estou buscando? Eu estou buscando ser aceito. Eu quero ser aceito por aqueles cuidadores, eu quero ser aceito pelos meus amigos, eu quero ser aceito no meu trabalho, eu quero ser aceito no meu ciclo social, eu tenho a necessidade de pertença, né? E se eu busco aceitação, se eu busco ser aceito, gente, também estou querendo dizer para mim assim, eu estou buscando não ser rejeitado. E a rejeição, gente, é uma dor imensa. A rejeição, ela dói tanto quanto uma dor física. Né? Existem estudos até que falam sobre isso, né? Que a área do cérebro que é acionada quando a gente é rejeitado, quando a gente sente uma rejeição, é a mesma área acionada quando a gente tem uma dor física. Então, é muito doloroso, né? Quando isso vira uma crença limitante, que eu fico, né, nessa questão, né, de procurar não ser rejeitado, quando eu tenho esse medo muito grande da rejeição, eu faço o que eu preciso, o que for preciso para mim, para que isso não aconteça, né? E aí eu vou buscar formas de pertencer. E a principal delas é você conseguir dar conta das coisas. Eu vou cuidar das pessoas, eu vou dar conta de tudo, eu vou estar sempre à disposição, né? Então, como que eu vou saber sobre essa crença, né? Eu preciso ser autossuficiente. Eu preciso dar conta de tudo, né? Eu me sinto mal quando me oferecem ajuda, não cai bem quando alguém me oferece ajuda. Eu tenho uma alta adaptabilidade, né? Claro, tem pessoas que conseguem se adaptar melhor que outras, mas uma alta adaptabilidade. Eu me adapto a tudo também, não é normal, né? Eu não quero que as pessoas reclamem muito, né? Então eu faço as coisas para que não haja conflito, para que as pessoas não reclamem. O medo da rejeição também nos leva, né, a dar conta de tudo. Quem não gosta das pessoas que dão conta de tudo? A gente sabe que aquela pessoa vai estar sempre ali, sempre à disposição, né? Então, normalmente, a crença é relacionada com pessoas que são importantes para a gente, para o nosso senso de pertença, né? E eu também tomo muito decisões baseadas no que o outro espera, no que o outro, né, no que é importante para o outro.
O que me gera, gente? Pode me gerar perfeccionismo também. Transtornos de humor são muito frequentes quando a gente tem essa crença muito acionada, né? Então, depressão, ansiedade. Ou mesmo transtorno de habilidade social, porque nessa crença, quando eu tenho ela muito arraigada, ou eu vou me adaptar a tudo, né? Vou estar sempre à disposição das pessoas, ou eu me fecho. Justamente porque eu não quero nem correr o risco, né, de ser rejeitado. Então, eu também posso ter esse movimento e acabar criando, construindo, né, transtornos de habilidade social. Essa crença ela tem como regra, né, que eu vou me virar sozinho, que eu sobrecarrego, fico sobrecarregada, mas eu faço, eu dou conta, eu vou lá, né? Gera muita frustração, né, porque eu estou o tempo todo oferecendo, o tempo todo oferecendo, o que eu entrego não é o que eu recebo, né? Então, querendo ou não, eu acabo sentindo muita frustração nessa crença, né? Para as crianças, gente, é importante a gente ter sempre esse olhar atento, né? De pertença mesmo, né? De acolhimento, de vínculo, né? Dela se sentir vista, dela se sentir amada, né? Independente de como ela é, né? Toda noite eu falo para Maria, filha, a mamãe ama você do jeito que você é. Aí ela fala, já sei. Mas é importante a gente ir alimentando isso, né? E prestar atenção também nas nossas ações, né? E mesmo quando a gente trabalha com educação também, né? A Sheila colocou aqui, muito esclarecedor, muito bom, né? Mas é isso mesmo, é o quanto a gente consegue olhar para as pessoas, o quanto a gente consegue proporcionar com que elas se sintam vistas, né? E a gente também tem essa necessidade. Né? Então, para agir nessa crença, nessa nossa crença, né, necessariamente a gente precisa entrar em contato com as emoções. Não é fácil para todo mundo, né? Mas é necessário. Então, a gente precisa entender os momentos que a gente está frustrado, entender o porquê, de onde vem essa frustração, né? Entender que a gente está triste, porque também é um sentimento que vem muito com essa crença. Entender a nossa angústia, entender a nossa solidão, que a gente também se sente sozinho pelo fato de ter, né, a gente dá conta de tudo, a gente acaba se cercando. Então a gente precisa ter a necessidade, né? A gente tem essa necessidade de poder ter disponibilidade para isso. A gente tem que entrar em contato com esses sentimentos. E uma coisa importante, a gente tem que começar a pensar sobre o que a gente gosta. Quem somos nós? Então, mapear o que a gente gosta, né? Mapear o que a gente quer, né? Entender o que a gente quer, isso é um processo longo, gente. Não é simplesinho assim, não. É um processo longo. Começa com isso, né? Eu mapeio o que eu gosto, dou entendimento para isso, eu vejo o que isso tem de espaço na minha vida ou não. Né? Como que eu posso implementar as coisas que eu realmente gosto de fazer, como que eu vou aumentando isso aos poucos, como que eu vou deixando o controle, né? Como que eu vou fazendo o que eu realmente quero, como que eu consigo dizer para as pessoas o que eu realmente penso, né? O que eu sinto naquele momento, o que eu desejo realizar. Né? Então, são formas que a gente tem de ir desconstruindo essa crença. É todo um processo. E às vezes a gente precisa de ajuda. Agora, gente, sobre a crença de não ser suficiente, que eu acho que é a crença que está mais ligada às nossas memórias de infância. O nosso desejo é ser suficiente para alguém, não para nós. A gente tem o desejo, a necessidade de ser suficiente para alguém. Que tipo de pensamento que vem, gente? Não estou pronto. Ah, não, precisava ter estudado mais. Ah, eu não tenho disciplina mesmo. Eu não faço as coisas até o fim. O que vão falar de mim? Essa sensação de estar sempre devendo alguma coisa, né? Pessoas muito passionais também, né? Um contraponto, né? Pessoas muito passionais, que têm muitas certezas de tudo, elas também podem estar usando esse comportamento para mascarar, para se proteger dessa crença de não suficiência, né? Essa crença, isso aqui é muito importante, ela vem embutida com uma regra, a regra do mais e menos. Né? Eu sempre vou pensar, nossa, mas eu tinha que ser mais magro. Ah, mas eu tinha que ser mais bonito, mas eu tinha que ser mais espontâneo, eu tinha que ser mais simpático, né? Eu tinha que ser mais inteligente, eu tinha que ser mais rica. Ou seja, a gente sempre vai pensar em mais, tinha que ser mais coisas, ou menos, né? Nossa, mas eu tinha que ser menos chata, menos antipática, mas também, né? Eu sou muito pobre, eu preciso ser menos arrogante, não sei. Né? A gente tem sempre essa gangorrinha na cabeça, do mais e do menos, né? Então, essa crença, ela é condicionada a essa regra. Se eu fosse mais tal coisa, eu seria mais feliz. Se eu fosse menos tal coisa, né, eu seria mais completa. Então,
situações, né, experiências que a gente tem, que a gente fala, nossa, todo mundo fala, foi super legal. Essa live aqui, por exemplo, quando acabar, sei lá, né, eu espero que as pessoas falem, nossa, foi super legal. Se eu tenho essa crença, eu vou falar, nossa, mas aí eu falei demais, né? Mas aí eu devia ter falado daquela coisa. Então, eu tô sempre nessa gangorrinha do mais e menos. A diferença dessa crença, né, para algumas outras, é que algumas são acionadas por situações, por pessoas, né, específicos, mas essa, a gente carrega 24 horas por dia na mochila. Ela está sempre com a gente, né? E é um ciclo tão vicioso, assim, a gente repete tanto isso da gente mesmo, que isso cria pra gente uma dificuldade enorme de sair da nossa própria limitação. A gente não consegue enxergar um jeito, né? E aí, de novo, lidar com essa crença significa necessariamente estar muito conectado com o que a gente sente, né? A gente precisa saber o que a gente sente, porque essa crença, ela nos diz assim, nossa, nem sabe muito bem quem que você é em alguns pontos da sua vida, né? A gente precisa estar disposto a mapear as nossas emoções e aprender a lidar com elas. Aí, de novo, não tem regra, né? Cada um é de um jeito, né? A gente precisa entender como que a gente funciona e trazer as informações, né? E as situações que pra gente funcionam. Emoções que são preponderantes nessa crença, né? A raiva, quando eu tenho muitas explosões de raiva, raivas voltadas para outra pessoa, né? Significa que essa crença ela está acionada. Muita culpa, alguém escreveu aí, nossa, eu sinto culpa, né? Muita culpa pelo passado, né? Muita culpa por tudo que a gente faz, a culpa vem. E a vergonha, né? Acho que a base dessa crença é a vergonha e o senso de inadequação, né? É muito comum pessoas que têm essa crença estarem com os ombros mais curvados, né? Tem questões relacionadas à gastrite, né? Questões estomacais, porque, sabe, fica muito aqui, assim, né? E aí tem aquelas pessoas que também não sentem nada, mas não sinto nada. Sentir nada também não é normal, mas significa que a gente aprendeu a engolir o que a gente sente, né? A não dar vazão, a não olhar para o que a gente sente. Né? Então eu uso a ironia como um comportamento de defesa para esconder a minha vergonha e a minha inadequação. A evitação, eu evito as coisas, eu evito as pessoas, eu evito as situações. A vitimização, e meu marido falou que travou. Vocês estão ouvindo? Então, o choro desesperado também acontece, né? Ou mesmo engolir tudo que a gente sente, sabe? E do jeito que a gente está, com tudo aquilo evoluindo dentro da gente. Né? Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, gente, o que não explode, implode. A gente precisa cuidar do que a gente sente, ó. Tem uma aí dizendo que sim, é isso mesmo. Alguns sinais, né, que a gente dá na nossa infância que pode acabar construindo essa crença nas nossas crianças, né? De que a gente não é suficiente. Toda vez que a gente está no meio de algum comportamento, que a gente está manifestando alguma coisa, minhas crenças todas numa live, quando a gente interrompe um comportamento que é importante naquele momento, aquele que você trouxe, o choro, né? E o que ele ouviu? Não precisa chorar não, menino. Você já não é mais criança, né? Você já é um homem, não chora, enfim. Quando a gente interrompe algum processo que é importante, a gente pode estar criando essa ideia, né? Nossa, o que eu estou fazendo não é adequado, o que eu estou fazendo não é certo, então o que eu tenho que fazer? Né? Eu não sou suficiente para isso, né? Então, engole o choro, o não pode sem motivo, né? Sem explicação, simplesmente não pode, então tem que tomar cuidado. O ter que obedecer, né? Porque a gente não dá explicação para aquilo, a gente simplesmente dá um comando. E aí a criança não entende, né? Mas por que eu tenho que agir assim? Se eu estou fazendo assim, por que isso não é certo? Eu tenho que fazer isso? Então, essas situações, a interpretação que dá é, gente, tem alguma coisa errada comigo, né? Algo em mim não está certo. Então, eu preciso fazer. Ivan, uma coisa que eu acho importantíssimo também, eu falo que eu virei uma outra mulher depois que eu fui mãe, né? Uma coisa é a gente saber as coisas na teoria, é assim, é assado, e outra coisa é a gente viver na prática, né? Então eu falo que
Eu literalmente nasci uma outra mulher quando eu fui mãe. E com a minha pequena eu aprendo muito, muito, muito. E principalmente, ela tem o tamanho suficiente para aprender o que você falar. Talvez ela não compreenda 100%, mas ela vai entender na essência que é o mais importante. Então, sempre fale. Fale o porquê, né? Com as palavras, talvez, que ela entenda, mas sem fantasiar. É isso, né? Não por causa disso. E algo que eu aprendi, em vez de ficar falando não pode, diga o que é importante fazer no lugar do não pode. Porque ela sempre vai decorar aquilo que vem primeiro, né? Porque ela não vai ficar pensando muito o que você vai falar. Então, fala o que é o mais importante agora. É para fazer isso? Então, fala, ó, faça isso, porque isso. Enfim, eu acho que eu estou aprendendo, inclusive, de que forma ser mais assertiva no que eu quero, sem enrolar muito. Primeiro, a gente justifica o que a gente quer para depois falar. Não, primeiro fala. E às vezes não precisa justificar. Né? E com criança é isso, é acreditar que ela vai entender sim, e é esse processo, né? Desse crescimento, desse aprendizado de forma clara, mas acreditando no potencial dela, né? No entendimento dela desde de agora, né? Espera crescer para poder entender. A gente é adulto e não está entendendo nada porque fizeram isso com a gente, então a gente precisa fazer diferente agora, né? Neia, uma coisa importante também é dar voz, né? A gente precisa entender o que ele está pensando naquele momento, né? Então, perguntar, né? Se está chorando, o que está acontecendo? Por que você está chorando, né? Pode ou não ter condições de falar naquele momento, né? Mas é importante dar a voz, né? Tentar entender o porquê que aquilo foi acionado, né? O dar a voz é muito importante. E aí a gente acaba ajudando também o sentimento de pertença, né? Eu sou acolhido sempre, né? Eu consigo ser ouvido, então isso acaba ajudando bastante também. Mas é fato, gente, a gente muda quando a gente é mãe, não tem jeito, né? Muda completamente o nosso olhar. Gente, precisamos estar dispostos, então, quando a gente percebe que a gente tem essa crença, a lidar com o desconforto, né? Porque essa crença gera muito desconforto. Então, a gente tem que estar disponível para lidar com o desconforto, para entender o que é esse desconforto. E a partir disso, a gente conseguir aprender a lidar com as nossas emoções também. Então, estar atento ao que a gente sente e nomear esse desconforto. Então, por exemplo, eu percebo que tudo isso está acontecendo, né? Eu percebo que essa crença acionou, eu posso falar para mim mesmo, olha, o que eu estou sentindo é desconforto, né? Eu estou percebendo aqui que a minha crença está sendo acionada, né? E eu posso até pensar, eu estou com vergonha nesse momento, né? Que é a base da crença, né? E aí eu posso falar para mim mesmo, isso é vergonha. Eu sei que isso é vergonha, pelo que eu aprendi, pela forma como eu aprendi a lidar com isso. Mas eu não preciso sentir vergonha de quem eu sou, né? Uma forma da gente começar a dizer, né, para o nosso cérebro que as coisas estão diferentes, né? E se perguntar, é um exercício prático mesmo, né? Pega papel, pega caneta e se pergunta que história que eu estou contando para mim mesmo sobre o que eu preciso ser, né? O que você precisa ser, afinal de contas, né? Por exemplo, eu preciso ser mais inteligente, eu preciso ser mais disciplinada, eu preciso ser mais alegre, né? Eu preciso ser mais magra para ser feliz, né? Por que eu penso desse jeito? Exercitem a reflexão. É um momento, uma oportunidade de exercitar a reflexão, né? Você escreve tudo isso no papel, né? E procura modificar para a sua realidade, né? Pensando na sua realidade, na realidade que você tem, nas suas relações, né? O que você tem de objetivos para você, e pensar qual é a minha realidade, o que eu realmente preciso. Porque essas histórias que a gente vai contando, eu preciso ser mais magra, eu preciso ser mais não sei o quê, é disfuncional, isso não é a realidade, né? Para ser feliz, eu não preciso ser mais magra. Talvez para ter mais saúde, né? Eu preciso emagrecer. Mas não para ser feliz. Então, qual é a realidade da minha história hoje? O que eu realmente preciso, né? Esse exercício de reflexão, ele já ajuda bastante, né? Eu sempre falo, né, se vocês me acompanharem, ou mesmo as pessoas que estão comigo, né, no dia a dia, eu sempre falo que a gente precisa aprender a regular as nossas emoções.
a gente precisa aprender né, a fazer a nossa regulação emocional. Isso é importante, sim. Mas se a gente não compreende as nossas crenças, né, a gente pode regular, mas o comportamento volta. Né? Por isso que é importante entender as nossas crenças, né, procurar ajuda profissional se for possível, né, para conseguir, né, ir ressignificando tudo isso, entendendo novos jeitos de pensar e de agir, e a partir daí a nossa regulação ela também é muito mais efetiva, né. E eu queria fechar minha fala aqui compartilhando uma frase que eu gosto muito, né, que diz assim: me dê amor e eu posso curar. Né? Eu sempre fico até emocionada quando eu falo sobre essa frase, porque eu acho que ela resume muito, né? E o amor não é só pelo outro, o amor é pela gente mesmo, né? A gente precisa sentir amor pela gente, né? Esse processo de compaixão, de autocompaixão, né? De entender as nossas imperfeições e tudo bem, né? Mas a gente precisa, entrou uma ligação aqui, a gente precisa entender o que é o amor, qual amor que a gente está disponibilizando para a gente, né? Então, me dê amor, se dê amor e se cure também, né? Eu espero ter contribuído de alguma forma, né? Que isso tenha, né, tocado aí para alguém, né? A terapia ajuda muito nesse processo, sim, como a Neia falou, né? De reconhecimento, de ressignificado. E eu agradeço demais a oportunidade de falar, mesmo que um pouquinho, mesmo que rapidinho, sobre todas essas questões que são tão importantes. Obrigada pelo espaço, né? Sua linda, obrigada, Van. Eu que agradeço do fundo do coração por desde o início, né? Você se prontificou a estar participando aqui, né? Podendo levar, né, esse seu conhecimento, essa sua energia gostosa, né, super positiva, trazer isso pra gente, né? Eu tenho certeza que pode contribuir, né, com todos nós. O meu coração está muito, muito, muito feliz, né? Pois eu acredito que o objetivo dessa live a gente alcançou, que é, né, além de levar informação, né, para as pessoas, é trazer principalmente essa leveza, essa esperança, né, para todos, e que esse conteúdo, gente, possa ser assim, né, multiplicado. Quem ainda não segue a Van, por favor, eu super indico que o façam. Psico Vanessa Monteiro, vai lá, segue, pois ela tem muitos conteúdos inspiradores aí que eu tenho certeza que vão contribuir assim de forma grandiosa para a revolução humana de cada um. Gratidão a todos que estiveram aqui, que dedicaram um tempinho para poder estar com a gente, para poder estar se permitindo aí, né, se autoconhecer, né, para que a gente possa aí trazer de fato para a nossa vida, né, essa grande leveza. A live vai ficar gravada, né? Então, por isso, por favor, compartilhem com aquela pessoa especial que você acredita que vai ajudar, que vai contribuir com ela também, para que ela possa quebrar, né, esses ciclos, né, esses círculos, na verdade, viciosos, e se empoderar com crenças fortalecedoras. Aproveito para fazer um convite para a próxima live, terça-feira, dia 31, às 13 horas, e vamos conversar um pouquinho sobre como assumir o controle quando a vida não sai como planejado. Olha que bacana. Eu te espero lá. Nos vemos em breve. Van, um grande beijo, minha linda. Muito obrigada. Claro, por favor. Gente, dia 18 de março, eu vou fazer um workshop chamado Viva Levemente com as Suas Emoções. Né? Então, fica aqui o convite, né? Se fez sentido para vocês um pouquinho do que eu trouxe, do que eu falei. Fica o convite para que vocês possam também acompanhar esse workshop, que eu estou preparando com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação para levar o melhor para vocês, tá bom? Obrigada pela paciência, por terem nos ouvido. Agradeço muito, muito, muito. Né? Obrigada, viu? Gratidão. Eu agradeço. Grande beijo, gente. Tenha um excelente dia. Van, obrigada, minha linda. Obrigada. Beijos. Tchau.